Irmãos, hoje eu pretendo falar sobre suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o mês de setembro é o mês separado mundialmente para pensarmos sobre a prevenção, os cuidados necessários para que o ser humano, o indivíduo, não chegue à prática do suicídio. Setembro amarelo. Setembro amarelo. E quando eu penso em suicídio, imediatamente eu sou levado a pensar em Jesus. Por quê? Porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. A palavra suicídio tem que gerar em nós estranheza. A palavra suicídio tem que gerar em nós espanto, repulsa. E por isso que esse tema é tão valioso para nós. O tema da vida. O tema da vida. Mas infelizmente, nós recebemos notícias de pessoas que tiram a sua própria vida por N motivos. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já, como pastor, de participar de um velório e sepultamento de uma pessoa que se suicidou. É diferente. É muito diferente. É uma dor diferente das outras dores de luto. É uma dor que você não consegue, digamos assim, decifrar. É uma dor estranha. Como pastor, fica mais difícil ainda pensar no que dizer. No que dizer. E hoje eu pretendo caminhar com os irmãos biblicamente sobre esse tema, com muito cuidado, com muito zelo, porque eu já atendi várias pessoas com pensamentos suicidas. Eu mesmo, anos atrás, desenvolvi pensamentos suicidas, no auge da minha depressão. Então, eu trato desse assunto com muito zelo, com muito tato, com muito cuidado, com muito amor, com muito carinho, em respeito a todos que um dia já tiveram pensamentos suicidas ou que hoje, agora, nesse instante, estão lutando contra esses pensamentos. E eu espero que, diante de tudo que nós cantamos aqui, e diante de tudo que nós vamos ouvir na palavra, você possa sair daqui cheio de vida, vencendo esses pensamentos de morte, vencendo esses pensamentos de entrega e desistência da vida. Essa é a minha esperança, é a minha oração. E hoje, vocês estão ouvindo alguém que venceu isso. Ao longo da mensagem, vou contar essa história. Vamos começar afirmando algo muito importante biblicamente. A Bíblia não fala sobre suicídio. A Bíblia não tem uma orientação específica com relação ao suicídio. A Bíblia traz relatos de pessoas que se suicidaram. E eu trouxe aqui alguns exemplos que você vai conferir comigo. O primeiro, Abimeleque, Juízes 9, de 50 a 54. Livro de Juízes, Joyce, vamos lá. Juízes 9, de 50 a 54. Abimeleque mandou matar os 70 filhos de seu pai para ficar no trono. E pediu para o seu auxiliar tirar a vida dele, depois de uma crise no seu governo. Vamos ler o texto aí. A seguir, Abimeleque foi para Tebes, sitiou-a e conquistou-a. Preste atenção nisso. Nós estamos diante de uma história onde mostra uma vitória, um momento de grandeza de Abimeleque. Tá certo? Versículo 51. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para o qual fugiram todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade. Trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Abimeleque foi para a torre e atacou-a. E quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la,
uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e lhe rachou o crânio. Que história esquisita, né? Mas olha só o que ele faz. Imediatamente ele chamou o seu escudeiro e lhe ordenou: tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou e ele morreu. Que história bizarra. Para Abimeleque, era melhor se suicidar do que ser lembrado como um homem que foi morto por uma mulher. Contexto bíblico da época. Mais um texto. Eu não vou listar todos os textos, são 7 ao todo. Eu vou listar só alguns, só para os irmãos terem uma ideia. Vamos para o rei Saul. 1 Samuel 31, de 1 a 5. Nesse relato nós vamos perceber aí 2 suicídios. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filho de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. Esse foi o final da vida de Saul, rei Saul, primeiro rei de Israel. Tem mais um do Novo Testamento que você deve lembrar, Judas. Lembra de Judas? Vamos ler Mateus 27, de 1 a 5. Mateus 27, de 1 a 5. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Se eu parar aí, talvez você pode fazer a seguinte reflexão: pastor, todas essas histórias aí, entre aspas, esses personagens mereceram. Eles procuraram esse tipo de morte. Eles estavam pecando contra Deus e as consequências desses pecados chegaram até eles e eles então se suicidaram. É por conta desses tipos de argumentos que tem pessoas que defendem que quem se suicida vai direto para o inferno. E aqui está outra coisa que eu queria te ajudar a tirar do seu coração. Afirmar que quem se suicida vai direto para o inferno não é bíblico. Até porque só Deus sabe, e você e eu, no caso pessoalmente, eu sei da minha salvação, você tem que saber da sua salvação. Quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Porque o que leva uma pessoa a se suicidar é uma lista de coisas, e que não cabe a nós julgar essas pessoas que fizeram ou praticaram tal ato.
Para você não achar que eu estou forçando a barra e falando só de coisas que eu acho, vou citar um personagem bíblico que se suicidou e entrou na lista dos heróis da fé em Hebreus 11. Sansão. Sansão, Juízes 16, de 23 a 30. Vamos ler. Juízes 16, de 23 a 30. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom e para festejar. Comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo o viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes. E no alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças, mais uma vez, e fazem com que eu vingue os dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele os empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Sansão é considerado na Bíblia como um dos juízes. Por isso que essa história está no livro dos Juízes. Pastor, mas o senhor falou que Sansão está lá na galeria da fé, em Hebreus 11. Vamos para Hebreus 11, 11:32. Faça uma leitura de Hebreus 11 na sua casa, que lá o autor de Hebreus vai mencionar vários personagens do Antigo Testamento que são classificados como heróis da fé. Nesse versículo 32, olha só o que o autor coloca: que mais direi? Já falei tantas coisas antes, nos versos anteriores, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. É um argumento do autor de Hebreus. A turma que eu falei antes, nos versos anteriores, são heróis da fé. E eu não tenho tempo para falar de outros heróis da fé, que está aí listado, entre eles, Sansão. Então, muito cuidado quando você ouve de alguém afirmando que quem se suicida vai para o inferno. Eu cresci aprendendo isso. Eu defendia essa teoria, porque eu simplesmente copiava o que me falavam e eu reproduzia. Mas na caminhada pastoral e atendendo muitas pessoas, eu me deparei com a angústia humana. E não só na caminhada pastoral, mas na caminhada pessoal. Depois que uma depressão invadiu a minha vida, e pensamentos de morte, planejamento de morte, eu fui capaz de fazer, eu revisitei as Escrituras Sagradas para encontrar respostas para esses questionamentos. Porque nos meus momentos depressivos, e aqui eu estou falando da minha vida, da minha história, nunca perdi a fé em Deus nos meus momentos depressivos, nunca desisti do Senhor, nunca blasfemei contra Deus, nunca. Mas os pensamentos de morte apareciam,
os sentimentos de morte apareciam. E eu me lembro, certa vez, e eu não falo isso com orgulho, falo com tristeza, mas eu exponho isso para os irmãos, porque se alguém estiver me ouvindo aqui, e que se identifica com o que eu estou falando hoje, com o que eu estou pregando hoje, eu espero que com tudo isso você encontre um caminho de paz, de vida, de restauração. Eu me lembro como se fosse hoje, no auge da minha crise depressiva, eu estava na BR, no anel rodoviário aqui, que circula a nossa cidade de Belo Horizonte, e estava em alta velocidade, na velocidade máxima da BR ali, voltando para casa à tarde da noite, e eu pensei várias vezes, em virar o volante e deixar o carro capotar e assim na esperança da minha vida acabar. Eu tenho tristeza de contar isso para os irmãos, eu tenho vergonha, mas eu preciso ser sincero. Não foi por falta de fé, não foi por estar longe do Senhor, não foi por estar longe da igreja, já pastoreava, era pastor auxiliar de uma igreja, era pastor de jovens. Então, o que me levou a ter esses pensamentos e essas crises depressivas foi uma série de coisas, entre elas, trabalho excessivo, estafa, que resultou em medicamento receitado pelo psiquiatra, terapia semanal. Eu falo de terapia aqui é porque eu sei como é importante o processo terapêutico. Eu sei como é importante. Só que eu fui procurar um terapeuta quando eu cheguei no auge da minha crise depressiva. Então, quando eu estou aconselhando pessoas no meu gabinete, eu recomendo, olha, terapia seria interessante para você, é porque ainda dá tempo de você entrar no processo terapêutico de boa, para dar sequência a tratar das suas questões interiores e ter uma vida com mais sentido. Porque quando estoura uma bomba, nem sempre dá tempo de você pedir ajuda. Graças a Deus, eu tive tempo de pedir ajuda. Graças a Deus, eu tenho uma esposa maravilhosa, Elaine, psicóloga. Elaine não aparece muito nas fotos, os irmãos já sabem disso, né? Porque a Elaine tem uma missão muito específica para comigo. Eu tenho dificuldade de identificar os meus limites. Sabia que isso é pecado? Você sabia que isso é pecado? Eu tenho dificuldade de estabelecer limites. Quantas vezes a Elaine chega para mim e fala assim, vai cancelar sua agenda essa semana, mas amor, cancela. Cancela, está demais. Você está frenético, está trabalhando muito. Lembra o que aconteceu? Para. E depois que eu passei por esse turbilhão na minha vida, eu aprendi a ouvir a minha esposa. E a Elaine é muito criteriosa, ela não fala isso de qualquer maneira. Ela sabe fazer a avaliação dela. Então eu agradeço a Deus pela série de cuidados que eu tive nesse período. A igreja onde eu estava manteve o meu salário enquanto eu estava ausente, porque eu fiquei afastado alguns meses para ser tratado. Não faltou salário, bênção de Deus, bênção de Deus. Irmãos, eu lembro como se fosse hoje, o telefone tocava e eu começava a tremer e a chorar. Eu não dava conta de ouvir o celular tocando, vibrando, porque o coração começava a bater mais forte e a sensação de morte batia na minha cara. Tive que me afastar das minhas atividades, inclusive do Colégio Batista, onde eu trabalhava na época também. Então era igreja mais colégio. Graças a Deus, eu aprendi alguns segredinhos de cuidado mental. Fui procurar ajuda, mas também fui procurar conhecimento. Eu estudo sobre saúde mental por conta própria. Eu leio livros, faço cursos sobre saúde mental. É comum algumas pessoas chegarem, pastor, você é terapeuta? É muito comum eu ouvir isso. Por que isso acontece? É porque eu estudo muito. Eu estudo muito. Porque o primeiro estudo que eu faço é para mim.
E uma vez estudando para mim, eu consigo transmitir para as pessoas que estão à minha volta. Então eu tenho hoje como missão pastoral ter um gabinete forte na igreja. Eu não abro mão do gabinete da Nova Vida. Eu não abro mão dos atendimentos pastorais. Porque eu sei o quanto que isso é valioso e pode salvar vidas. Eu sei disso. Não porque eu sou a pessoa poderosa, mas porque muitas vezes a pessoa só precisa de alguém que compreenda a sua angústia e não julgue os seus pensamentos esquisitos. Às vezes a pessoa só precisa de alguém que acolha a sua dor, que acolha a sua fala dolorosa, para ela pegar um fôlego e voltar para a vida. Às vezes ela só precisa disso. Às vezes, por conta da tensão da vida, ela não sabe mais o que fazer. Num aconselhamento pastoral, a gente apresenta opções. A pessoa chega na sala, não sei o que fazer, não tem mais jeito, pastor. Depois da conversa, aparece 2, 3 opções. A pessoa toma um fôlego. A Nova Vida tem a política também de ajudar as pessoas que não têm condições com tratamento psicológico, terapia. Nós ajudamos, inclusive, financeiramente. A gente analisa cada caso. Recomendamos terapeutas que são parceiros da igreja. Aqui na Nova Vida nós temos 2, que é a Vanildo, que estava aqui cantando com a gente agora há pouco, e o Eduardo. Mas além desses 2 irmãos, temos outros terapeutas que são parceiros da igreja. Pastor, você está fazendo propaganda? Não, pelo amor de Deus, eu não estou fazendo propaganda. Eu só estou dizendo que existem caminhos. Existem caminhos e você não está sozinho. A gente está aqui para lutar junto, chorar junto, vencer junto. Amém? Ótimo. Dando sequência, eu queria ler com os irmãos agora o Salmo 42, versículo 5. Vamos lá, Joyce, por favor. A Bíblia não fala diretamente sobre suicídio, mas ela apresenta caminhos de cuidado da alma, e é isso que eu queria chamar a sua atenção. É pelo cuidado da alma que a gente, espiritualmente, luta contra a prática do suicídio ou os pensamentos de morte. Olha só o que diz o texto aí. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador. Vamos parar aí. Quando eu leio isso, eu vejo o salmista olhando para si mesmo e fazendo uma autoanálise. Ele olha para dentro de si e e pergunta, alma, você está aí, alma? Por que você está tão abatida? Por que você está tão aflita, tão triste? Põe a sua esperança em Deus, por isso que a oração é importante. Muitas vezes, no auge da sua angústia, é na oração que você encontra um fôlego para dar conta de dar mais um passo e não desistir da vida. Olha o que o salmista coloca aí, pois ainda eu o louvarei, ou seja, futuro. Hoje não dá, hoje a angústia tomou conta, hoje eu estou sem forças, mas se eu colocar a minha esperança em Deus, alma, tenha certeza disso, alma, você ainda vai louvar o Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é libertador. É libertador, promessa de Deus para nós. Porque Deus nunca vai julgar os seus pensamentos de morte. Deus nunca vai condenar os seus pensamentos de morte. Muito pelo contrário. Ele espera que você fale para Ele. Ele espera que você se derrame diante dele e fale assim, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Aumenta a minha fé. Coloque um pouquinho mais de esperança no meu coração. Porque ainda eu quero voltar no culto e na hora do louvor conseguir louvar 100%. Mas hoje eu não consigo. Atendi uma pessoa certa vez que ela passou 2 anos frequentando a igreja. E ela foi me procurar no gabinete depois de uma pregação falando sobre o cuidado da alma, o cuidado dos pensamentos, saúde mental. E ela falou assim, pastor, tem 2 anos que eu não louvo a Deus. Como assim tem 2 anos que você não louva a Deus? Pastor,
Eu venho no culto, participo do culto, levanto, sento, levanto a mão, mas não sai. Eu sinto que tem alguma coisa travando a minha voz. Eu falei, como assim travando a sua voz? É algo físico? Não, pastor. Não. Porque se alguém pedir para eu cantar uma musiquinha aqui, agora eu canto, mas eu estou falando daquela canção que sai da alma. E eu estou sentindo, pastor, que eu vou explodir. Eu estou me sentindo como uma bomba relógio. E o timer já está zerando. E na hora que zerar, eu vou surtar. Me ajuda. E ela foi ajudada, não só espiritualmente, mas também psicologicamente. Ela estava já em um processo depressivo. E ela achava que simplesmente participar dos cultos era suficiente para resolver a questão. Não é. Ajuda muito. Mas não é só isso. Não é só isso. Graças a Deus caminhamos juntos. E ela teve, no dia que ela louvou a Deus, desafinou bastante. Todo mundo percebeu que ela estava no culto. Mas falou, mas berrou e assim. E eu só falava para os irmãos, deixa, porque ali tem alma curada. Deixa, porque ali tem alma restaurada. Deixa. Bênção. Mais um texto que eu queria ler com os irmãos. Isaías 61, versículos 1 e 3. Falando de Jesus, esse Messias que viria. Olha só que missão prazerosa. Que missão maravilhosa de Jesus. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Jesus e saúde mental tem tudo a ver. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. O óleo da alegria em vez de pranto. E um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Olha isso, irmãos. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Fui ler isso para uma jovem que tinha perdido a sua mãe e não estava conseguindo lidar com o luto. E eu disse que depois desse período tenebroso, desse vale de sombra e morte que ela estava passando, ela chegaria aí no final do versículo 3. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o salmista está se antecipando, porque o salmista sabe que na vida a gente passa pelo vale da sombra da morte. Na vida a gente passa por momentos de profunda angústia. Mas existe um pós-caminho de sombra e morte. Existe um depois da sombra da morte. Existe um depois. O problema é que no auge da depressão você não enxerga o depois. E para enxergar o depois você precisa do quê? Fé. Para enxergar aquilo que você não vê com os olhos humanos, você precisa de fé. Fé. Por isso que alimentar o seu coração de fé faz parte do processo de cura da sua alma. Só isso basta, pastor? Não. Existe o cuidado medicamentoso, existe o cuidado psicológico, dependendo do seu caso. Precisamos estar abertos para esse tipo de cuidado. Precisamos estar abertos. Para concluir a minha fala,
o sofrimento prolongado, ele pode causar algumas consequências. E eu separei aqui 3 categorias de consequências. O sofrimento prolongado causa consequências na área emocional, cognitiva e física. Por que eu anotei isso? Pensa comigo. A área emocional, acho que está fácil, porque nesse momento de angústia profunda, os seus sentimentos ficam desordenados, descontrolados. Você acorda feliz, uma hora depois você está muito triste, depois você está neutro, depois você está feliz, você fica descontrolado. Descontrole emocional. Sofrimento prolongado causa também problemas cognitivos, ou seja, você não consegue mais raciocinar. Você não consegue mais fazer um planejamento, um plano de ação para vencer um problema. Você não consegue. Você está tão envolvido com a angústia da sua vida que você não consegue mais raciocinar. Certa vez eu atendi uma mãe, não atendi, eu socorri uma mãe. Ela foi deixar o seu filho no colégio, o filho dela passou mal na porta do colégio. Nós tivemos que socorrer o filho dela e ela, que ela entrou em pânico. Perdeu a capacidade de raciocinar. Acontece. E nesse momento nós tivemos que orientá-la e em um certo momento até segurá-la, porque o descontrole cognitivo gerou um descontrole comportamental, né? Então ela ficou agressiva. Ela não resolvia a questão e queria bater em todo mundo que queria ajudar. Ela estava descontrolada. Mas graças a Deus, acolhemos a criança, acolhemos a mãe, fomos para o hospital, resolvemos o problema. Ou seja, a criança apresenta um problema físico, ela teve uma crise, uma convulsão. A mãe, vendo a situação, tem um descontrole emocional, cognitivo. Percebe? Aí a gente foi verificar, a mãe já estava sofrendo na família há muito tempo, porque ela cuidava do pai dela doente. Então, quando ela viu o filho dela passando mal, foi a gota d'água. Ela surtou, explodiu. Acontece. E também tem consequências na questão física. Quando você está muito ansioso, dá dor de barriga? Tem gente balançando a cabeça, pois é. Quando eu fico muito ansioso, eu tenho dor de barriga. Como que uma questão emocional afeta o físico? Como é possível isso? Que esquisito. Tem pessoas que numa crise de ansiedade têm dor de cabeça, enxaqueca, dor no corpo, o corpo todo dói. Tem pessoas que perdem a voz. Eu acredito que não é meu caso. Que eu inalei muita fumaça esses dias aí, estou tomando antialérgico, está fazendo efeito. Mas, eu já perdi a voz por crise emocional. Muito ansioso com uma situação que eu tinha que encarar, de um dia para o outro eu acordei sem voz nenhuma, que não daria nem para ser ampliada no microfone. Então tem questões, crises emocionais que afetam o físico. Percebe? Nós somos um ser por inteiro. Nós não podemos desconsiderar a saúde mental. Não podemos. E é por isso, irmãos, que eu termino contando a história recente, que tem alguns meses, de uma pessoa que hoje se tornou minha amiga. Eu vou poupar vários detalhes para que não haja nenhuma possibilidade de você identificar quem é essa pessoa. Mas aconteceu meses atrás, aliás, especificamente no final do ano passado, e eu estou acompanhando não só essa pessoa, mas a família dessa pessoa, que não é aqui da Nova Vida. Tem esses meses todos, setembro, 9 meses. Eu estava num determinado lugar, essa pessoa chegou para mim, e aí, Adrian, tudo bem? Tudo, há quanto tempo? E perguntei para a pessoa, como é que você está? Ela travou, começou a chorar e disse assim, não estou bem, ore por mim. Imediatamente eu peguei ela no braço, não sabia o que era,
não tinha noção do que era. Peguei ela no braço, levei ela no cantinho, sentamos e começamos a conversar. Nesse momento, essa pessoa começou a narrar para mim que ela tinha já feito uma forca em casa. Tinha separado a cadeira. E naquela semana ele estava se programando para tirar a própria vida. E ele falava tremendo, angustiado, sem saber o que fazer. E ele dizia assim: eu não sei por que eu estou te falando isso, eu não sei por que eu estou te falando isso, porque é isso que acontece quando alguém está numa angústia profunda. Ela não tem força nem para falar, nem para pedir ajuda. Por isso que é importante a gente desenvolver sensibilidade, para ler olhares, para ler comportamentos, para ler falas. Nós precisamos desenvolver isso, porque às vezes a pessoa está pedindo ajuda sem falar. Foi o que aconteceu. E aí, eu assumi um compromisso com essa pessoa de cuidar dela, acompanhá-la, orientá-la, até que ela pudesse caminhar com as próprias pernas. Nessa trajetória, tive a oportunidade de conhecer a família dessa pessoa. Esposa, filhos. Todos estão fazendo terapia agora. Quando eu conversei com essa pessoa, ninguém estava fazendo terapia. Hoje, todos estão. Pais e filhos. Recomendação minha. Fui atendendo cada um e eu vi potencial para que cada um daquela família chegasse aonde aquele pai estava chegando. E assim estamos caminhando, e para a glória de Deus, eles acatando a orientação do pastor, acatando as orientações do terapeuta, já estão desmamando do remédio. Isso é bênção, irmãos. É um milagre. Só que isso não dá ibope, porque o que dá ibope é a notícia: suicidou. Mas no reino de Deus o que dá notícia é vida. Não é isso que nós cantamos aqui? Vida. Aquela música de missões nacionais que a Ana Letícia ministrou junto com a banda aqui. Transformação e vida. É isso. No reino de Deus o que dá ibope é vida. Eu espero que essa pessoa que eu estou acompanhando possa vir aqui contar esse testemunho para os irmãos. Ele disse que vai fazer, quando ele estiver preparado. Acho que vai ser muito edificante para nós. Mas por que eu estou contando essa história? Só para dizer que às vezes a bomba está explodindo do seu lado e você não percebe. Pode estar explodindo do seu lado e você não percebe. Às vezes a bomba está explodindo dentro de você e você não está tomando os devidos cuidados. Eu queria terminar então dizendo o seguinte: há esperança. Há esperança. Há esperança. Não é o fim. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu fiz. Mas pastor, o senhor não sabe o crime que eu cometi. Eu repito, há esperança. Há esperança. Pastor, o senhor não sabe o que eu fiz em casa. Com quantas mulheres eu me envolvi. Eu sou um homem casado. Não dá, pastor. Há esperança. Há esperança. Pastor, o senhor não sabe com quantos homens eu me envolvi. Eu sou uma mulher casada. Tenho filhos. Há esperança. Há esperança. Eu vou repetir. Há esperança. Porque o sacrifício de Jesus na cruz sempre foi e sempre será suficiente para lavar qualquer pecado da sua alma. Qualquer pecado. É por isso que a gente prega o evangelho aqui toda semana.
É por isso que a gente faz missões estaduais, nacionais, mundiais, prega o evangelho para o mundo todo. É por isso, porque há esperança. Há esperança. O que dá ibope no reino de Deus? Não esqueça disso. Vida. Vida. No telejornal do céu, hoje, você pode ser notícia. Os anjos vão chegar lá, Senhor Jesus, olha só quem está na capa do nosso jornal do céu. Essa pessoa aqui, olha, estava pensando, estava tendo sentimentos de morte, pensamentos de morte, e ela hoje conversou com a gente, e está buscando viver a vida abundante que o Senhor deu para ela. Olha aí, Jesus, que top! Capa do jornal do céu. É isso. Porque o que dá notícia no reino de Deus é vida. O que dá notícia nessa igreja, o que tem que dar notícia nessa igreja é vida. É vida. Por isso que quando a gente se despede de irmãos queridos que partiram, que chegaram a falecer, no meu coração eu digo assim, até logo. Até logo. Por quê? Porque o que dá ibope no reino de Deus é vida. A morte é o último inimigo a ser vencido. Não é isso que está escrito na palavra? Então não é morte o fim para nós. Morte é uma passagem, fase. Infância, adolescência, juventude, terceira idade, morte, vida. 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 Vida eterna. Vida eterna. Há esperança. Peça ajuda. Manda uma mensagem. Faz algum sinal. Peça para Deus te ajudar a falar. Não carregue essa dor sozinho, em nome de Jesus. Não carregue. Eu sei o que é carregar um negócio e não falar para ninguém. Eu sei o mal que esse negócio faz. Ele vai estragando a nossa vida, vai apodrecendo o nosso coração. Em nome de Jesus, peça ajuda. Peça ajuda.